Foi há 40 anos que o país assistiu à maior crise académica de sempre em Portugal. Em Coimbra, as ruas encheram-se de alunos universitários, protestos, panfletos e cargas policiais. A luta estudantil chegou depois ao final da taça no estádio do Jamor, que se transformou no maior comício realizado antes do 25 de Abril. No Perdidos e Achados, fomos à procura dos estudantes rebeldes que estiveram na linha da frente. O golo que fez vibrar o Estádio Nacional naquele dia de 22 de junho de 1969 transformou a final da taça entre o Benfica e a Académica no maior comício alguma vez vivido antes do 25 de Abril. Aquilo foi aquele estádio com milhares e milhares de pessoas, uma manifestação de júbilo e de alegria enorme. Quer dizer, aquilo foi um golo marcado, faltavam 7 minutos para acabar o jogo. Quer dizer, nós estivemos ali quase a ganhar uma taça de Portugal. Portanto, o Eusébio não estava pela... O Eusébio não colaborou connosco, com pena se calhar, que ele também era um homem, era e é um homem com muita simpatia pela Académica. De todos os golos que Manuel António marcou, este foi o mais importante da sua longa carreira. Passaram 40 anos desde o dia e quase 30 desde que deixou o futebol. É agora um ecologista, diretor do IPO de Coimbra e um entusiasta do golfe. Com batinas pelos ombros e o emblema tapado com um adesivo, os jogadores entraram no campo a passo. Habitualmente, faziam-no a correr. Foi a forma que arranjaram para apoiar os milhares de estudantes de Coimbra espalhados pelas bancadas do Jamor. Tinham vindo a Lisboa dar voz aos protestos que tinham começado 2 meses antes. Foi o dia em que a maior crise académica de sempre mais se fez ouvir. Ovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. O estádio estava superlotado, estava 70 mil pessoas, dizem, e foi um movimento brutal de estudantes de Coimbra. Nós distribuímos na altura 35 mil comunicados no estádio. Foi o maior erro político do Eusébio, que marcou um golo contra a Académica e perdemos. Mas estivemos a ganhar até... Estivemos com É o golo do Manuel António. O golo do Manuel António foi um momento fantástico. O Carlos Pinhão diz, eu nunca mais me esqueço disto, que foi o maior comício que existiu em Portugal antes de 25 de Abril. O riso de Alberto Martins não consegue esconder a emoção que ainda hoje sente quando conversa sobre esses dias. Era o presidente da Associação Académica de Coimbra, que tinha sido eleito numa lista que pôs fim a 4 anos de comissões nomeadas pelo governo. Em abril, a 17, o ministro da Educação e o presidente Américo Tomás foram a Coimbra inaugurar o edifício das matemáticas. A Associação Académica foi convidada para a cerimónia. Foi decidido à noite que eu iria pedir a palavra na sequência da vontade que nós tínhamos de participar em todos os atos da Universidade. As ruas de Coimbra encheram-se para receber o presidente e comitiva. Sorridentes, como era da praxe, desfilaram pela Alameda da Universidade até ao local onde ia decorrer a cerimónia. Lá dentro, esperava-os a nata da sociedade universitária coimbrã e um estudante ansioso por dar conta das preocupações da juventude. Entrei na sala, estava muito pouca gente e foi-me dito pelos meus colegas, enfim, o que tinha sido decidido é que se eu falaria se houvesse condições para falar. E eu é que tinha que medir as condições e tinha que medir que o meu ato de pedir a palavra não fosse provocatório ou não fosse tido como um gesto de pura provocação. Mas, entretanto, o meu ânimo subiu muito, porque comecei a ver os meus colegas entrar para os corredores e enchem aquilo completamente, porque, entretanto, tinham vindo da Assembleia Magna, que tinha estado a correr no edifício da Associação Académica, onde tinham sido dito e perguntado
O Presidente da Associação Académica vai pedir a palavra, estão de acordo? Toda a gente estava de acordo. Imagens da sala não há, mas há fotografias, muitas, e dão conta do rebuliço que foi a entrada de centenas de estudantes na sala. Houve quem não conseguisse entrar, mas os que assistiram lembram esse dia como único e mágico. Rui Pato foi um dos que entrou. É hoje diretor do Centro Hospitalar de Coimbra. Na altura, estava no 4º ano de Medicina. Todos queríamos ver, foi difícil meter tanta gente lá dentro e depois aquele silêncio, aquele baque, não é? Aquele vazio no estômago que nós todos sentimos quando Alberto Martins, com aquela coragem toda, se levanta, seráfico, e faz a pergunta ao Presidente da República. Estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à sua Então aí é uma salva de palmas fantástica. E eu aí... Respirou de alívio, respirou fundo. Respirei, tinha cumprido o meu dever. Américo Tomás e comitiva saíram apressadamente da sala. Incitado pelo entusiasmo dos colegas, Alberto Martins não deixou de discursar. Passou-se tudo por volta de 1h, 11 horas, meio-dia, 1h, 1h30, 2 horas, e viemos para a Associação Académica, esse dia, para os jardins da Associação Académica. Foi um dia solar para todos nós. À noite, e por volta de 1h, nós temos a informação de que a PIDE está em pontos estratégicos da Associação Académica nas saídas. E vários colegas meus saíram a ver quem é que, se eles se interpelavam, alguns dos colegas, e não deixaram de passar. E concluiu-se rapidamente que estava à minha espera. Foi levado para a sede da polícia em Coimbra. Pelo caminho encontrou colegas que fizeram correr a notícia da sua detenção. Sentado agora no gabinete que ocupa na Assembleia da República, recorda as horas em que foi interrogado. E passado 1h ou 2 horas, ouço um barulho brutal na sala onde estavam com isto. Eu dizer, estava a explicar ao PIDE o que era a Associação Académica, o que era isto. Portanto, era um diálogo de surdos, não é? E ouço um barulho brutal, que eram cerca de 200 estudantes que foram para a porta da PIDE a pedir a minha libertação. Nessa noite, a polícia de choque interveio. Houve estudantes feridos, alguns hospitalizados e muitos detidos. Tem aqui a partitura da canção do Vejam Bem, com que ele concorreu ao Festival da Canção e que foi eliminado, não foi? Quem é que teve a ideia de concorrer? Foi ele? Foi ele, foi ele. Mas acha que estava convencido que... Não, não estava convencido, mas de qualquer maneira quis concorrer. Foi um bocado provocatoriamente, não é? Serenatas de Coimbra, recordar o Zeca Afonso... A capa do dossiê está amarelada, mas os papéis que tem dentro, não. Rui Pato guarda-os dentro de micas de forma a não envelhecerem. Contam parte da história de uma voz e de um homem que é referência nacional. Esta viola também. Foi com ela que acompanhou o Zeca Afonso em muitos dos discos por ele gravados. Tenho mais discos gravados com o Adriano do que o Zeca, porque o Adriano continuou a gravar cá, enquanto que o Zeca, a partir de 69, começou a gravar em Londres e eu não tinha passaporte para ir a Londres. A PIDE retirou-me o passaporte pelo facto de eu ter integrado os corpos sociais da Associação Académica na altura da crise. Em 1969, Rui Pato era da direção da Tuna Académica e, por inerência, dirigente do Conselho da Universidade. Foi um dos que esperou durante a noite pela libertação de Alberto Martins e esteve, no dia seguinte, na Assembleia de Estudantes, que decidiu que todos os dias seguintes seriam de luta. Dias em que ninguém dormiu, não é? Dias em que ninguém dormiu, e até à época de exames. Depois, quando chegámos a junho e a julho, começaram os exames, ao qual nós tínhamos decretado greve, e depois a formação dos piquetes, e depois as fugas àquele cerco em que a cidade ficou pela GNR. Como é que viveu aqueles dias? Provavelmente com alguma inconsciência, ou seja, encarámos todos aquilo como uma grande festa. Achámos aquilo, de certa maneira, folclórico, mas depois, quando começámos a ver as consequências e a ver que os estudantes começavam a ser presos e começavam a ser metidos, encarcerados e depois julgados sumariamente no Tribunal de Coimbra, aí é que começámos a ver a dimensão daquilo que estávamos a fazer. Por essa altura, o Ministro da Educação mandou suspender 8 dirigentes associativos. Os estudantes não baixaram os braços e decretaram o luto académico sobre a forma de greve às aulas. Hermano Saraiva, Ministro da Educação, decide ir à televisão. Venho à televisão dizer que houve uns agitadores que acorreram a Coimbra e que perturbaram
a forma solene como as coisas devem correr e puseram em causa o bom nome, a dignidade e tal, do chefe do Estado, mas prometi aos portugueses que não estivessem preocupados, porque a ordem seria inexoravelmente mantida na Universidade de Coimbra. Esta comunicação televisiva do Ministro da Educação, não só pelo ódio que transpirava, como pela mentira em que estava envolvida e pelo pretenciosismo que ela implicava, de ódio e hostilidade na juventude, foi respondido nos dias seguintes com o nosso apoio às greves subiu exponencialmente. Foi uma coisa brutal. Os meses de abril, maio e junho ficam para sempre marcados em quem os viveu. O Ministério da Educação encerra a universidade e os estudantes decidem cancelar a queima das fitas. Andam pela cidade e facilmente convencem os habitantes e comerciantes da sua razão. Oferecem flores, balões, distribuem panfletos e comunicados. A noite é passada nos jardins da universidade a cantar. Foi uma Coimbra como nunca tinha existido. Todos esses 2 meses, aquilo que se fez, aquilo que se inventava, os comunicados que eram impressos em stencil durante toda a noite, os cartazes, os saraus que fazíamos, convidávamos grupos de teatro, convidávamos cantores, convidávamos declamadores. Rui Pato viveu esses dias agarrado à viola, a acompanhar Zeca Afonso, Adriano e muitos outros que vieram de propósito a Coimbra mostrar a sua solidariedade. Aprendeu a tocar em miúdo com 10 anos e a música sempre foi o seu amor maior. A medicina veio depois e por causa dela hoje quase não toca. Passa a maior parte do dia a dirigir os 3 hospitais que fazem parte do Centro Hospitalar de Coimbra. Ainda em maio, a 28, uma Assembleia Magna de Estudantes decreta greve aos exames. Professores da Universidade apoiam os estudantes e o Governo responde. Na manhã de 2 de junho, a cidade de Coimbra acorda sitiada e rodeada de GNRs a cavalo, polícia de choque e muitos agentes à paisana. Os estudantes respondem, sempre com muita imaginação. Tínhamos conseguido saber qual era a onda em que onda radiofónica em que a polícia transmitia as suas ordens. Portanto, escutavam. E nós fazíamos escutas ilegalíssimas e mais, tendo conseguido obter a cifra e o registro das comunicações da polícia. Portanto, nós sabíamos das movimentações da polícia. Sabiam para onde é que eles iam, para onde é que a polícia ia e as ordens que eles estavam a dar. Manuel António decidiu ser médico já depois de 69. Estava então no liceu, tinha acabado de chegar a Coimbra para jogar na equipa dos doutores. Na década de 60, a equipa de futebol da Académica era uma equipa completamente entrosada dentro da vida da academia, dentro da vida académica, pleonasma. E, portanto, estávamos no meio dos estudantes e vivíamos no meio dos estudantes. Quer dizer, a minha casa de jogador de futebol só estava eu lá na altura, o resto era tudo estudantes. É agora no Clube de Golfe de Estela, perto de Viana do Castelo, onde tem casa, que nos conta os dias que antecederam o final da taça, que o transformou na primeira figura do encontro. Manuel António só ia a Coimbra ao fim de semana e era nessa altura que sabia das combinações entre os estudantes e os jogadores. Havia, inclusive, planeado, se nós ganhássemos a taça, de ir buscar o presidente da Associação Académica de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, para lhe entregar a taça. Quer dizer, havia algumas coisas planeadas. Infelizmente não aconteceu, ou felizmente, que eu não sei o que é que aconteceria a seguir com essas manifestações, porque o estádio estava com milhares de estudantes, mas também tinha milhares de polícias, de certeza absoluta. Estava fardados, sim, e PIDs misturados pelo meio também lá estavam. Eu tinha convite para ir para o camarote de honra, mas nós resolvemos não ir e o Américo Tomás resolveu seguir o nosso exemplo e pela primeira vez na história do futebol não foi uma final da taça, nem foi entregar a taça. Nesse dia havia colegas nossos que eram presos pela PIDE, naquela altura, e quando passavam por nós estávamos a fazer o aquecimento, mandávamos as nossas bocas, era assim, quer dizer, provocávamos os PIDEs, porque eles a nós não nos podiam fazer mal. Porque se nos prendiam a nós, não havia jogo, era uma bronca maior, de maneira que eles ficavam, quer dizer, aquela raiva controlada, mas não nos podiam mexer, não podiam fazer nada. Menos de um mês depois do encontro do Jamor,
Américo Tomás cala a revolta e altera a lei militar que dava aos estudantes a possibilidade de escaparem à tropa antes de acabar o curso. 49 estudantes são compulsivamente enviados para os quartéis, para onde levam a semente da contestação. Foi um ato invulgar e um grande erro político da ditadura, que foi pôr 49 estudantes que saíam de uma das maiores greves, ou porventura a maior greve da resistência à ditadura em Portugal, nos quartéis. Ao contrário daquilo que o regime na altura pensou, que foi os quartéis, ou seja, as Forças Armadas tomarem conta de nós e cercearem um pouco os nossos impulsos, o tiro saiu um pouco pela culatra. Eu fui para Santarém e passei noites e noites no quarto do oficial de dia, o Salgueiro Maia. Éramos chamados por Salgueiro Maia quando eu estava de serviço, foi para o quarto dele, com as violas, cantar, as nossas baladas, as nossas trovas, os nossos cantos da liberdade e, portanto, creio que não é vaidade dizer que também todos nós contribuímos um bocadinho para o 25 de Abril.